Você não está cansado, você está viciado. E nem percebe. Todos os dias, a mesma história. Você acorda exausto. Antes de fazer qualquer coisa, antes de pensar, antes de existir, você precisa de café. Porque sem café, você não funciona. Não consegue pensar direito, não tem energia, não tem humor. E você acha que isso é normal. Que café é parte da rotina, que todo mundo toma. Mas não é normal. É dependência química. E você está pagando um preço que nem imagina. Suas glândulas adrenais estão exaustas. Seu cortisol está desregulado. Seu sono está destruído mesmo quando você dorme 8 horas. Sua ansiedade está alta mesmo sem motivo. E você precisa de doses cada vez maiores para sentir o mesmo efeito. Isso não é hábito saudável. É vício socialmente aceito. E se eu te dissesse que a energia que você busca no café não é energia real? Que é energia emprestada das suas reservas, que você vai ter que pagar de volta com juros? E se eu te dissesse que existe um nível de energia que você nunca experimentou? Energia estável, constante, que não depende de estimulantes externos? Que vem de dentro do seu corpo funcionando como deveria? No vídeo de hoje vou te mostrar as 7 coisas extraordinárias que acontecem no seu corpo quando você para de tomar café por 30 dias. Transformações tão profundas que você vai se perguntar como conseguiu viver anos sendo escravo de uma xícara. E como a filosofia estoica pode te ensinar que verdadeira energia não vem de estímulos externos, mas de equilíbrio interno. A vida é curta demais para viver dependente de uma substância. Vamos ser diretos. 90% da população adulta consome cafeína diariamente. Café, chá preto, energéticos, refrigerantes. E a indústria te convenceu que isso é normal, saudável até. Que café tem antioxidantes, que protege o cérebro, que aumenta a performance. E parte disso é verdade. Mas o que eles não te contam é o outro lado. A dependência física que se forma em dias. A tolerância que te obriga a consumir cada vez mais. A abstinência brutal quando você tenta parar. O esgotamento adrenal que se acumula com anos de uso. Cafeína não é energia. É um estimulante que bloqueia receptores de adenosina no cérebro. Adenosina é a molécula que te faz sentir sono quando acumula. Quando você toma café, a cafeína ocupa os receptores de adenosina, e seu cérebro não recebe o sinal de cansaço. Mas a adenosina continua se acumulando. E quando a cafeína sai do sistema, toda aquela adenosina acumulada te atinge de uma vez. E você sente um cansaço ainda maior. Então, toma mais café. E o ciclo recomeça. Você não está criando energia, está apenas bloqueando o sinal de cansaço. É como desligar o sensor de combustível do carro e achar que tem gasolina infinita, até o motor parar. Além disso, cafeína dispara cortisol e adrenalina, seus hormônios de estresse. Todo dia, várias vezes ao dia, você força suas glândulas adrenais a liberar cortisol. E com o tempo, elas ficam exaustas. Você desenvolve fadiga adrenal. E, paradoxalmente, precisa de cada vez mais cafeína para sentir cada vez menos energia. Os estoicos nos ensinavam sobre autossuficiência. Marco Aurélio dizia: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Mas como ter pensamentos de qualidade se você só consegue pensar depois de uma dose de droga? Epicteto dizia: nenhum homem é livre enquanto é escravo de algo. E você é escravo do café. Você não escolhe tomar, você precisa tomar. Sêneca praticava períodos de privação voluntária para fortalecer a mente. Ele dizia: ensaie a pobreza para não temê-la. E o mesmo vale para a cafeína. Ensaie a ausência dela para não ser escravo dela. Você está perdendo algo precioso. Energia natural, estável, que não precisa de muletas químicas. Sono profundo e reparador que a cafeína está destruindo. Calma interior que cortisol elevado está roubando. E liberdade de não precisar de nada externo para funcionar. Mas antes de começar com as 7 transformações, preste atenção nesta história. Há muito tempo, em uma cidade portuária, vivia um comerciante chamado Darius. Ele era conhecido por sua energia incansável.
Trabalhava desde antes do amanhecer até tarde da noite. Tomava uma bebida amarga e escura que mercadores traziam de terras distantes. Café. E ele jurava que era isso que lhe dava força. No início, uma xícara pela manhã era suficiente. Depois, passou para 2. Então 3. Depois, 1 a cada poucas horas. E mesmo assim, ele se sentia cada vez mais cansado. Sua família percebeu que ele estava sempre irritado, ansioso, tremendo. Não conseguia dormir direito mesmo exausto. Acordava no meio da noite com o coração acelerado. E durante o dia, só tinha energia se tomasse a bebida. Um dia, Darius adoeceu gravemente. Febre alta, corpo fraco, incapaz de trabalhar. E por 2 semanas não conseguiu tomar café. Os primeiros 3 dias foram horríveis. Dor de cabeça insuportável, exaustão extrema, humor péssimo. Mas depois da primeira semana, algo extraordinário aconteceu. Ele começou a sentir uma energia diferente. Não era a energia explosiva e artificial do café. Era a energia constante, estável, que durava o dia inteiro. Ele dormia profundamente e acordava genuinamente descansado. Sua mente estava mais clara do que em anos. Seu humor estava equilibrado e ele não tremia mais. Quando se recuperou da doença, seus colegas comerciantes lhe ofereceram café. E Darius recusou. Eles riram. Você perdeu seu vigor, Darius? Precisa da bebida para ter energia? Darius respondeu. Eu pensava que precisava, mas descobri que a bebida não me dava energia, apenas escondia meu cansaço. E quando escondi o cansaço por anos, meu corpo ficou exausto de verdade. Agora eu tenho energia real, não emprestada. Os outros comerciantes continuaram dependentes do café. Darius viveu muitos anos com energia natural e ensinou seus filhos. Não busque força fora quando ela já existe dentro. Os estoicos nos ensinavam sobre autossuficiência verdadeira. Marco Aurélio dizia: muito pouco é necessário para fazer uma vida feliz. Está tudo dentro de você, no seu modo de pensar. Mas como pensar corretamente se você está quimicamente dependente? Epicteto dizia: a liberdade não é conseguir o que você quer, mas não querer o que você não precisa. E você não precisa de café, você só acha que precisa. Então vamos eliminar em silêncio a dependência que está esgotando suas glândulas. Antes de começarmos com a primeira transformação, quero que você entenda algo fundamental. Parar de tomar café não é fácil. Os primeiros 3 a 7 dias vão ser difíceis. Dor de cabeça, fadiga, irritabilidade, dificuldade de concentração. Isso não é sinal de que você precisa de café. É sinal de que você estava viciado e está em abstinência. Mas se você resistir, do outro lado está uma versão de você que você esqueceu que existia. São 7 transformações profundas. Vamos começar. 1. Seu cortisol se equilibra e você para de viver em estado de alerta. A primeira coisa que acontece quando você para de tomar café é hormonal. Seu cortisol finalmente se regula. Cafeína dispara cortisol, seu hormônio do estresse. Toda vez que você toma café, suas glândulas adrenais liberam cortisol. E cortisol te coloca em modo de luta ou fuga. No curto prazo, isso te dá energia, foco, alerta. Mas no longo prazo, cortisol cronicamente elevado destrói você. Causa ganho de gordura abdominal, perda de massa muscular, envelhecimento acelerado, sistema imunológico comprometido, ansiedade crônica, depressão. Quando você para de tomar café, seu cortisol finalmente tem chance de se equilibrar. E você sai do estado de alerta constante. Você se sente mais calmo, mais centrado, menos ansioso. Estudos mostram que pessoas que param de consumir cafeína têm redução de até 50% nos níveis de cortisol. 50%. E com cortisol equilibrado, você dorme melhor, envelhece mais devagar, tem menos inflamação, pensa com mais clareza. Os estoicos pregavam a ataraxia, a serenidade imperturbável. Marco Aurélio dizia: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos.
Mas como ter poder sobre a mente se seus hormônios de estresse estão disparados artificialmente? Então elimine em silêncio o estímulo que está mantendo você em modo de sobrevivência. No final, calma interior não é só meditação, é também química equilibrada. 2. Seu sono se transforma e você acorda genuinamente descansado. A segunda coisa que acontece quando você para de tomar café é a que mais melhora a sua qualidade de vida. Você finalmente dorme direito. Cafeína tem meia-vida de 5 a 6 horas. Isso significa que se você toma café às 3 da tarde, metade da cafeína ainda está no seu sistema às 9 da noite. E um quarto dela ainda está lá às 3 da manhã. Mesmo que você consiga adormecer, a cafeína impede sono profundo. Você não entra nas fases mais reparadoras do sono. Passa a noite em sono superficial e acorda cansado mesmo depois de 8 horas na cama. Quando você para de tomar café, especialmente se parar completamente ou tomar apenas pela manhã, seu sono se transforma. Você entra em sono profundo de verdade. Seu corpo finalmente consegue se reparar, consolidar memórias, equilibrar hormônios. E você acorda genuinamente descansado. Não precisa de despertador, não precisa de café para funcionar. Você simplesmente acorda naturalmente, com energia real. Estudos mostram que pessoas que param de consumir cafeína relatam melhora de até 70% na qualidade do sono. Os estoicos valorizavam o sono reparador. Sêneca dizia: sem sono adequado, o corpo não pode servir a mente. E você está destruindo seu sono há anos com cafeína. Então elimine em silêncio o estimulante que está roubando seu descanso. No final, o melhor energético é uma noite bem dormida, não uma xícara de café. 3. Sua ansiedade desaparece e você descobre que era química. A terceira coisa que acontece quando você para de tomar café é psicológica. Sua ansiedade diminui drasticamente. Cafeína ativa seu sistema nervoso simpático. É o sistema de luta ou fuga, de alerta máximo. Ela aumenta a frequência cardíaca, pressão arterial, liberação de adrenalina. Para alguém que já tem tendência à ansiedade, cafeína joga gasolina no fogo. Você vive com sensação de nervosismo constante. Coração acelerado sem motivo. Pensamentos acelerados que não param. Dificuldade de relaxar mesmo quando está tudo bem. E você acha que é ansiedade psicológica. Faz terapia, toma ansiolíticos, pratica meditação, mas continua tomando 3 cafés por dia. Quando você para de tomar café, algo extraordinário acontece. A ansiedade que você achava que era parte de quem você é, simplesmente diminui. Seu coração bate mais devagar. Sua mente fica mais calma. Você consegue relaxar de verdade. Estudos mostram que pessoas com transtorno de ansiedade que param de consumir cafeína têm redução de sintomas em até 60%. 60%. Sem medicamentos, apenas parando de consumir um estimulante. Os estoicos pregavam paz interior. Epicteto dizia: não são as coisas que perturbam os homens, mas as opiniões que eles têm sobre elas. Mas e se não são as coisas nem as opiniões, mas a química que está perturbando? Então elimine em silêncio o estimulante que está criando ansiedade artificial. No final, parte da sua ansiedade não é existencial, é cafeína. 4. Sua energia se estabiliza. E você para de ter crashes. A quarta coisa que acontece quando você para de tomar café é energética. Você troca energia falsa por energia real. Com café, sua energia é uma montanha-russa. Você toma café e sente um pico de energia. 1, 2 horas depois, vem o crash. Você fica mais cansado do que antes, então toma mais café. Outro pico, outro crash. O dia inteiro nessa gangorra. Quando você para de tomar café, os primeiros dias são difíceis. Você se sente lento, pesado, com dificuldade de pensar. Mas isso passa. E depois de 1 a 2 semanas, algo mágico acontece. Você descobre energia estável. Não é a energia explosiva do café.
É energia constante que dura o dia inteiro. Você acorda com disposição natural. Mantém energia estável até a noite. Não precisa de estimulantes, não tem crashes. É energia sustentável, não emprestada. Isso acontece porque suas glândulas adrenais finalmente podem se recuperar. E seu corpo volta a produzir energia naturalmente, sem precisar ser forçado. Os estoicos valorizavam sustentabilidade. Marco Aurélio dizia: conforme a natureza, conforme a razão. E a natureza não planejou que você precisasse de drogas para ter energia. Então elimine em silêncio o estimulante que está criando dependência energética. No final, a melhor energia é aquela que não precisa ser reabastecida a cada 2 horas. 5. Suas glândulas adrenais se recuperam. E você rejuvenesce. A quinta coisa que acontece quando você para de tomar café é glandular. Suas glândulas adrenais finalmente descansam. Cafeína força suas glândulas adrenais a trabalhar constantemente, liberando cortisol, adrenalina, noradrenalina, dia após dia, ano após ano. Com o tempo, elas ficam exaustas. Você desenvolve fadiga adrenal. E, paradoxalmente, mesmo tomando café, você não tem energia. Porque suas glândulas estão tão esgotadas que não conseguem mais responder. Quando você para de tomar café, suas glândulas adrenais têm chance de se recuperar. Leva tempo, de semanas a meses, dependendo de quanto tempo você abusou delas. Mas elas se regeneram. E quando regeneram, você tem acesso à energia natural de novo. Além disso, glândulas adrenais saudáveis produzem DHEA, o hormônio anti-envelhecimento. Glândulas adrenais esgotadas produzem apenas cortisol, o hormônio do envelhecimento. Quando você para de tomar café, você para de envelhecer aceleradamente. Os estoicos viviam vidas longas e vigorosas. Sêneca tinha energia aos 70 anos porque não forçava seu corpo com estimulantes. Então, elimine em silêncio o hábito que está esgotando suas glândulas. No final, longevidade vem de respeitar os limites do corpo, não de forçá-los diariamente. 6. Sua pressão arterial cai e seu coração agradece. A sexta coisa que acontece quando você para de tomar café é cardiovascular. Seu coração finalmente relaxa. Cafeína aumenta a pressão arterial e frequência cardíaca. Todo dia, várias vezes ao dia, você força seu coração a bater mais rápido e mais forte. Se você já tem pressão alta, cafeína piora. Se você tem tendência a arritmias, cafeína dispara. Quando você para de tomar café, sua pressão arterial cai. Estudos mostram redução média de 5 a 10 pontos na pressão sistólica. Pode não parecer muito, mas essa diferença reduz risco de infarto em até 20%. 20%. Além disso, sua frequência cardíaca de repouso diminui. Seu coração não precisa mais trabalhar em overdrive constante. Ele pode bater calmamente, eficientemente, sem estresse. E com menos estresse cardíaco, você vive mais, com mais qualidade. Os estoicos valorizavam o corpo como veículo da alma. Marco Aurélio cuidava do corpo para que ele servisse à mente por muitos anos. Então, elimine em silêncio o estimulante que está forçando seu coração além do necessário. No final, seu coração merece bater em paz, não em pânico químico constante. 7. Você reconquista sua liberdade e descobre que não precisa de nada. A sétima e última coisa que acontece quando você para de tomar café é existencial. Você se torna livre. Liberdade não é fazer o que você quer. É não precisar de nada externo para funcionar. Quando você depende de café, você não é livre. Você precisa dele para acordar, para pensar, para trabalhar, para existir. Sem café você não funciona. Isso não é vida, é dependência. Quando você para de tomar café e passa pela abstinência, você descobre algo extraordinário. Que você pode funcionar perfeitamente sem ele. Que você tem energia natural. Que você consegue pensar claramente. Que você não precisa de nada externo para ser quem você é. E essa é a liberdade suprema.
Os estoicos baseavam toda a filosofia na autossuficiência. Epicteto dizia: riqueza não consiste em ter grandes posses, mas em ter poucas necessidades. E quando você não precisa de café, você tem uma necessidade a menos. Marco Aurélio dizia: muito pouco é necessário para fazer uma vida feliz. E café não está na lista de necessário. Sêneca praticava períodos de privação voluntária, justamente para treinar a mente a não depender de nada. Então, elimine em silêncio a dependência que está limitando sua liberdade. No final, ser estoico é não ser escravo de nada, nem mesmo de uma xícara de café. Agora você conhece as 7 transformações que acontecem quando você para de tomar café por 30 dias. Seu cortisol se equilibra e você sai do modo de alerta. Seu sono se transforma e você acorda descansado de verdade. Sua ansiedade desaparece e você descobre que era química. Sua energia se estabiliza e você para de ter crashes. Suas glândulas adrenais se recuperam e você rejuvenesce. Sua pressão arterial cai e seu coração agradece. E você reconquista sua liberdade, não precisando de nada externo. 7 transformações profundas que custam R$0, que não exigem suplementos, medicamentos, tratamentos. Apenas exigem coragem de passar pela abstinência. Como fazer? 2 opções. Primeira, parar de uma vez, cold turkey. Vai ser difícil por 3 a 7 dias, mas depois passa. Segunda, reduzir gradualmente ao longo de 2 semanas. Menos difícil, mas mais longo. Durante a abstinência, beba muita água, durma bastante, seja paciente com você mesmo. A dor de cabeça é real, a fadiga é real, mas são temporárias. E do outro lado está uma versão de você mais livre, mais equilibrada, mais verdadeiramente energética. Os estoicos nos ensinavam que sofrimento temporário é o preço da liberdade permanente. Marco Aurélio dizia: o obstáculo ao caminho se torna o caminho. E a abstinência é o obstáculo que te leva à liberdade. Sêneca dizia: não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que elas são difíceis. E parar de tomar café parece difícil porque você nunca ousou. Mas do outro lado está uma vida sem dependências. No final, as 7 transformações que te mostrei não são teóricas. São consequências inevitáveis de parar de forçar seu corpo com estimulantes. Quero parabenizá-lo por ter chegado até aqui. Isso mostra que você valoriza a liberdade acima de conforto. Se este vídeo te fez questionar sua dependência de café, comente gratidão. E se você está disposto a parar de tomar café por 30 dias e experimentar essas transformações, comente 30 dias sem café e comprometa-se publicamente. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar essa jornada de transformação estoica. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, liberte-se do café, reconquiste sua energia natural, torne-se verdadeiramente autossuficiente. As 7 transformações estão esperando. Do outro lado da sua xícara. A escolha é sua, e a liberdade também.